Os fãs da Marvel estão com os olhos voltados para a série que trouxe vários personagens de volta. Entre eles, né, temos, obviamente, Falcão e o Soldado Invernal. A gente tem a grande volta do Zemo, a participação da Sharon Carter. E do Máquina de Combate, Máquina de Combate. Ele aparece pouco, mas tá ali, né? Logo no comecinho da série. Falcão e Soldado Invernal é centrado no legado do Capitão América, logo após, né, sua aposentadoria, e também nas consequências do blip. É mais uma produção que retrata isso na Marvel. E está entrando nos seus momentos cruciais da história. Após um terceiro episódio empolgante, como está a trama da série? Como que ela está progredindo? O quarto episódio explora as motivações dos apátridas e também as consequências de seus atos, além de fazer relação com personagens importantes dentro do universo da Marvel. O episódio termina de forma chocante e terá um reflexo no mundo todo. Mas afinal, qual que é a nossa opinião da série até aqui? O que a gente pode esperar dos próximos episódios? Lembrando que a série tá acabando, ela vai ter só 6 episódios. Então, bora pro vídeo. Olá, meus queridos cafeinados, eu sou o Sandro. E eu sou o Matheus. E sejam todos bem-vindos ao Sim Café. Já de cara, nos dê uma força, deixe seu like e se inscreva no canal. O quarto episódio começa com uma cena com a ligação que o Bucky tem com Wakanda. É uma cena muito marcante, onde uma Dora Milaje, justamente a que aparece no finalzinho do terceiro episódio, ela tá fazendo ali a finalização do processo, né, que tirou todas aquelas palavras que controlavam o Bucky, né? A lavagem cerebral da Hydra. Ali quando ela vai falando as palavras, a gente pode ver cenas de Capitão Guerra Civil, né? Capitão América Guerra Civil e o Soldado Invernal. São cenas bem chocantes. Ele mostra a cara do Bucky ali chorando ali, meio que na agonia, muito foda. Ele sentindo todas as consequências, né? As pessoas que ele matou, e diferentemente quando ele assumia o manto do Soldado Invernal, né? Virava um gelo ali. Só executava as suas ordens. Ah, e você achou que o Zemo ele ia sair da prisão, ia ficar impune, ele ia sumir? Não, as Dora Milaje foram atrás dele. O Wakanda tá vendo tudo, né? A partir do momento que ele saiu da prisão, justamente elas vieram até o Bucky, que é a pessoa mais ligada, né, a Wakanda, naquele momento ali. Não, e ele tá ligado ali, né, com a ruptura do Zemo, né? Então ele é meio que responsável pelo Zemo ali, né? E o Zemo trouxe muitos problemas para o Wakanda, né? Matou aí o querido rei deles, o T'Chaka. Inclusive, ela fala que eles estão meio que desonrados com isso, né? Porque eles conseguiram matar o grande líder de Wakanda, né? Após o ataque terrorista ao Conselho de Repatriação Global do último episódio, a gente vê que o mundo conhece os apátridas. Porque dá a entender que eles têm atos ali mais locais, né? Aí a partir desse ataque eles se tornam mais globais, né? Com as suas ideologias sendo mostradas para o mundo e criando seguidores e pessoas contra e tal. Em seguida, nós vemos toda a desenvoltura do Zemo, né, para conseguir informações. Lembrando um pouco lá o Littlefinger do Game of Thrones, o Bucky e o Sam não conseguem encontrar onde vai ser o funeral. Mas o Zemo é um cara muito faceiro e consegue de forma bem fácil. Ele mostra, né, que ali é a área dele, né, que ele consegue persuadir muito bem, né. Ele tem muitos artifícios ali. Nós conseguimos ver isso em Guerra Civil, né, onde ele conseguiu controlar o governo, os heróis. Então continua naquela linha. O manipulador estilo Loki. Nesse episódio ficou bem claro que o Sam é realmente a melhor opção, né, como sucessor do Capitão América, porque ele é um cara moderado, ele tenta resolver as coisas de forma como o Steve tentaria resolver, né, sem esquentar a cabeça, tentando conversar e entender as motivações dos apátridas. Então, o Sam, no final da série, provavelmente ele vai ser a figura do Capitão América. Vai ter pessoas que não vão aprovar ele, com certeza. Mas como ideal, ele é a melhor opção. A gente pode reparar um pouco disso na cena após o funeral, né? Porque é uma cena com os diálogos muito bem escritos e dá pra ver que ele passa um ar de que ele tem uma ideologia formada e que ele é muito aberto, né, a resolver as coisas sem conflito. Ele gosta de ouvir as pessoas. Lembrando que ele foi conselheiro de trauma, né? Então ele ajudou pessoas que tinham problemas, né, na base do diálogo. Ele tenta convencer a Carly, né, entendendo as suas motivações e peitando o John, que o John só quer saber de entrar, prender ela e vambora, entendeu?
eles acabam entrando em consenso, né? E o Jon deixa o Sam tentar conversar com ela. E durante todo o episódio, a gente consegue entender um pouco da motivação da Karli, né? E dos apátridas, que o trauma maior veio depois do blip, né? Então, que durante esses anos que eles ficaram ali, né? Sem muito amparo, com as coisas funcionando de forma bem... Pela metade, pela né? metade, literalmente. Então, eles tiveram que se adaptar a isso e que ela... gostaria que o mundo continuasse desse jeito, né? Uma só nação, todo mundo sem fronteiras e tal. Isso fica bem claro durante o episódio. Dá pra ver ali que a relação da sua motivação, ela é ligada diretamente ao blip, né? Ela questiona um pouco as ações do governo e dos heróis, como se o resto do mundo, né, tivesse ficado desamparado. Então eles têm que tomar essa decisão, eles têm que ir atrás, tipo um ato revolucionário. Só que ela não tem limites. No episódio mesmo, ela acaba se contradizendo. Ela fala que não é uma coisa e logo depois ela vira quase uma ditadora ali, né? Querendo fazer tudo a qualquer custo. Ao longo desse episódio do passado, a gente vê que as motivações dela passam de revolucionárias para terrorista, né? Quando ela explode, né, o conselho e dá toda essa repercussão. E por mais que o Sam tava ali parecendo convencer ela, né? Ela tava entendendo o ponto de vista do Sam também, mas tudo é atrapalhado pelo Jon, que tá com a cabeça a mil, tá parecendo um louco, né? Tanto é que o Buck reconhece, fala que um louco reconhece o outro, que o Jon tem problemas sérios, e ele interrompe e começa uma perseguição. Sucessão de cagada. Durante essa perseguição, né, o Zemo aparece e acaba ali pegando a Karli. E como a gente tinha conversado antes, o episódio vai dando ênfase à incapacidade do Jon, né? Como se ele não fosse capaz de fazer o que é necessário e que ele precisasse de poderes para isso. Assim como nos quadrinhos, né? Depois de um determinado tempo, ele adquire os poderes. E isso acontece justamente porque o Zemo destrói a maioria dos frascos, mas sobra um, do soro. E ele pega ali na maciota. Após essa sequência, a gente tem que, pra mim, a melhor cena do episódio, né? Quando as Dora Milaje vai lá pegar o Zemo, né? E tem aquele arranca-rabo ali que ela acaba com o John Walker, acaba com o Buck, né? A surra, né? E mostra como que elas são imponentes, aquela guarda realmente preparada, né? Sabe o que me lembrou? Lembrou as Amazonas, né? Já que a gente viu o Snyder Cut recentemente, né, a imposição delas, elas serem muito sérias e muito fortes ao mesmo tempo, mesmo sendo só humanas. Ele mesmo fala isso. Lembrando, né, dessa frase singela dele aí. Nossa, eu sou tão impotente diante de todos esses heróis aqui. Depois desse arranca-rabo, né, os apátridas, eles começam a ser pressionados de todos os lados, né? Tem o Sam, tem o Jon e tem o Mercador do Poder também. E eles perdem o soro, né? Que a intenção da Karli era fazer mais soldados, né? E eles estão encurralados ali. Tem um Mercador do Poder que manda mensagem pra eles, falando que, nossa, a hora tá chegando. Ameaçando ela, né? Ameaçando. Então eles acabam tomando a decisão de que pra mandar uma mensagem, pra eles resolverem o problema ali, eles precisariam assassinar o Jon, que é a figura maior, o símbolo. Né? Então eles usam meio que isca, ela chama o Sam pra conversar, enquanto eles estão indo atrás do Jon, né? Sabendo que o Jon vai atrás do Sam de qualquer jeito, né? E eles usam de isca o Estrela Negra, capturam ele, né? E o Jon tá lá, e a gente tem a cena que mostra que ele tomou o soro. Realmente. Isso aí, de tanto se sentir impotente durante todo o episódio, né? Entra naquela questão, o Jon tá sentindo o peso do escudo. E de tanto sentir impotente, ele decidiu tomar o soro, né? Que foi a cena, ele joga o escudo crava, rasga a parede. E aí logo em seguida a gente comprova, né? E o Jon é bem desenvolvido, né? Esse é um ponto importante que a série quis fazer essa evolução do personagem, né? Que ele aparentemente não era um cara tão mal, com ideais malignos e tal. Ele era um soldado exemplar, né? Que tem seus problemas e que aparentemente tá sentindo o peso de tudo, da situação, de ser impotente. E dá pra ver a imponência do nome do Steve pra ele, né? E parece que ele sabe que ele nunca vai ser igual o Steve, né? Porque o Steve é só um. Temos a cena onde todo mundo luta com todo mundo, né? O Jon com soro já. E aí aparece o Buck, aparece o Sam, o Estrela Negra solta lá. E a Karli comete um erro, que ela arremessa o Estrela Negra contra uma pilastra. Dá um murro, né? E tipo,
aparentemente ele já tá desacordado. Então, ou ele teve uma fratura muito séria, ou ele faleceu. Morreu. Então, esse ato da Carly gera uma raiva descontrolada no Jon, que vai atrás dela a todo custo e acaba topando com um dos outros, né, soldados. Do parceiro, o braço direito dela. Né? Ele persegue ela, acaba no meio da rua. E aí a gente tem a cena chocante do final do episódio, que é justamente ele encurrala, ele tá no chão, né, desamparado. Então, se fosse o Steve, por exemplo, o Steve tinha falado, você tá preso, te prende e tal. O Jon não, o Jon descontrolado, pega o escudo do Capitão América e começa a martelar no peito do cara. Por mais que ele tenha o soro, mas é uma cena bem cabulosa. E que tem público em volta. Tem testemunhas, né? Não dá pra apagar ela simplesmente. Não, e todo mundo com o celular na mão, gravando, então isso vai viralizar. A gente tem um close bem perto, assim, do escudo, pra mostrar os símbolos sendo manchado e tal. Conversando com o Sandro aqui, eu acho que essa cena dele batendo o escudo, assim, foi meio que uma referência, né? Ao Steve batendo com um escudo na armadura do Tony Stark. Exatamente. Quem lembrou dessa aí? Exatamente no reator, né? Pra meio que desativar o reator e o Tony perder. E é o que acontece, né? É o finalzinho do desfecho de Guerra Civil. É uma boa referência, bem lembrado pelo Matheus. Pra quem tava com saudade do Zemo, a gente vê grandes diálogos do Zemo nesse episódio, né? A gente vê ali ele citando a sua ideologia, falando que não pode ter deuses entre humanos, que ele é bem contra os super soldados, né? Ele questiona o Sam, né? Que o Sam tem esperança pra Carly, ele fala, você tá muito ingênuo, ela já tem uma opinião formada e tal, e o que precisa ser feito, tem que ser feito, ou ela vai matar vocês, ou vocês vão ter que matar ela. Então, assim, ele é um cara com uma ideologia, com um ponto de vista, defende até o final, e ele tá sendo bem desenvolvido agora, porque ele só apareceu em Guerra Civil. E pra mim o Zemo é um dos melhores personagens da série, né? Porque ele sempre tem as artimanhas dele, tá com um carisma muito bom. Quem não gostou da dancinha dele lá na boate? Virou então, meme a dancinha dele. Eu acho que a gente vai ver o Zemo muito ainda no MCU, nesse núcleo assim, mais pé no chão, mais urbano. Espionagem, né? Manipulação do governo. É um personagem carismático, o ator tá indo bem, né? Mais uma vez. E outra coisa, eles estão meio que desenvolvendo ele melhor baseado com um quadrinho. Lembrando que foi dito oficialmente agora que ele é um barão, né? Porque no Capitão América Guerra Civil, hora nenhuma foi denominado ele como um barão, né? Com esse quarto episódio, a gente pode ter uma guinada, né? Que a gente tá sempre esperando que o agente americano possa se tornar o verdadeiro vilão da série, né? Porque eu acho que ele vai dar um trabalhinho agora, com ele descontrolado aí. Ele matou um cara aí a sangue frio. Acaba que tudo que eles queriam apresentar até agora já foi apresentado, né? Então a gente espera para os próximos episódios que seja solucionado, né? Tudo que eles jogaram até agora. Eu acho que elementos novos, assim, cabeçudos, a gente não vai ver. Então é tudo a trama que já foi desenvolvida até aqui. Lembrando que são só mais 2 episódios. Então também devem ter mais cenas de ação, uma conclusão, talvez o Sam no final pegando literalmente o escudo. E deixando brecha, né, para outras séries e também filmes. Por se tratar de uma série que é uma série de transição, né? Todas as séries do MCU provavelmente vão ser de transição, né? Ou vão desenvolver um personagem, mas não vai ter grandes acontecimentos, vão ser eventos transitórios. Exatamente como o WandaVision foi, né? Foi para desenvolver o personagem, a história dela, contar um pouco mais. E a transição pro Doutor Estranho, né? Pro filme dele, né? Com tudo isso, eu deixo uma pergunta. Qual vai ser o fim de John Walker? A gente sabe que ele não vai ficar como capitão por muito tempo, né? Tem várias opções, né? Se a gente basear na HQ, tem algumas escolhas que a direção pode tomar, né? Prezando a continuação do personagem dentro da Marvel. Mas e aí, você assistiu o episódio? Se não assistiu, vai lá conferir no Disney Plus, que a série já tá entrando nos seus finalmentes. E não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se você gostou, se você acompanha os nossos conteúdos nas redes sociais também, vai lá seguir a gente. E também não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhar nossas redes sociais, que tem conteúdos bacanas lá todos os dias. Não esqueça de deixar seu comentário aí, que a gente vai estar visualizando todos.
pra responder aí. Vai interagir, deixa sua teoria aí. Se tem uma teoria bem cabeluda aí, que a gente pode falar no próximo episódio. A gente tá aberto a mais ideias aí, mais sugestões. Fazendo isso, você também se torna aqui cada vez mais parte dessa família Sim Café. Um abraço e até o próximo vídeo.